Bom dia a todos. Iniciando então mais uma reunião clínica da Clínica Ritmo. Meu nome é Maurício Pessato e hoje coube a mim então falar sobre um assunto de uma publicação recente, publicada essa semana, esse mês, no JACC, com o título de fibrose biventricular, miocárdica biventricular em pacientes com morte súbita, em pacientes com síndrome de Brugada. Foi publicado recentemente esse estudo e aqui então a gente vai debater sobre esses achados. Então, a base fisiopatológica da síndrome de Brugada, ela permanece sem definição. A gente sabe que ela é uma doença arrítmica hereditária, né, autossômica dominante, com critérios diagnósticos bem definidos e que ela tem base genética, associado aí a alterações na hipofunção dos canais de sódio, e o seu diagnóstico e o seu tratamento já tá bem estabelecido ao longo desses últimos anos, né? Para fazer o diagnóstico, a gente tem que ter o paciente com uma alteração eletrocardiográfica na derivação B1 a V3, com uma supra do segmento ST côncavo com mais de 2 milímetros, associado aí, então, associado a sintomas e que pode levar à morte súbita. Então, esses critérios diagnósticos, critérios de clínicos e tratamento, né, já está bem estabelecido. Mas a base fisiopatológica da doença, ela não tem, assim, uma definição bem estabelecida. Então, vários estudos eletrofisiológicos, estudos de imagem, estudos patológicos, relataram a presença de anormalidades estruturais sutis no coração de pacientes com síndrome de Brugada. No entanto, esses dados sobre o envolvimento da doença fora da via de saída do ventrículo ainda são limitados. Sempre foi postulado que a síndrome de Brugada ela é uma doença com coração estruturalmente normal. E nos últimos anos, então, vem se estudando no sentido de que não necessariamente é uma doença com coração estruturalmente normal, né? O grupo do Nadaneni, do americano, publicou um estudo em 2018, fez uma avaliação histopatológica de uma pequena série de pacientes com morte cardíaca súbita e sugeriu que tem um conteúdo de aumento de colágeno no ventrículo esquerdo e no miocárdio do ventrículo direito. Não foi, então, totalmente elucidado se a síndrome de Brugada produz alterações patológicas fora do ventrículo direito. Né? Foi postulado que sim, nessa série de casos, publicado por esse autor, mas esse estudo, então, buscou caracterizar as características patológicas de maior corte relatada de óbitos por morte súbita e casos de morte súbita de síndrome de Brugada familiar até o momento. E a pergunta que foi tentado responder nesse artigo, se a síndrome de Brugada está associada à fibrose tanto do miocárdio direito quanto do ventrículo esquerdo. O desenho desse estudo é um pouquinho complexo, não deve ter sido fácil de fazer. Foi um estudo retrospectivo, onde existe um centro de patologia cardíaca da Universidade de Londres, no Reino Unido. Ele recebe corações inteiros ou blocos de tecido de pacientes de pessoas que foram acometidas de morte súbita. E esses patologistas que fazem essas avaliações no Reino Unido, eles têm a opção de encaminhar esses tecidos cardíacos para a investigação mais profunda. E isso acontece, e esse centro de referência acaba recebendo em torno de 500 peças por ano, né? E entre 1994 e 2018, então, foram encaminhados 5.205 casos a esse centro, para autópsia cardíaca especializada. Desses, 935 casos tiveram tecido cardíaco adequado para uma avaliação histopatológica. Então, para entender o desenho desse estudo retrospectivo, eu vou mostrar na sequência também, para ficar melhor explicado, 5.200 peças foram referidas. Dessas 5.935 peças tiveram potencial para serem analisadas. E aí foi dividido, então, em 377 casos de morte súbita cardíaca,
foram analisados. Desses 377 casos, 6 casos já tinham um diagnóstico prévio de síndrome de Brugada. Desse total, ainda foram avaliados 61 pacientes que tinham morte súbita cardíaca familiar, que foram feito um screening, e desses 61 chegaram ao diagnóstico de síndrome de Brugada em 18. E, além desse, no restante, então, 206 pacientes foram realizados testes genéticos dessas peças e foram encontrada a mutação do SCN5A, que é a característica, a alteração genética mais comum, né? Cerca de 30% dos testes genéticos de síndrome de Brugada vão apresentar essa alteração genética, e foram chegados a 4 pacientes com essa mutação. Então, 6 pacientes já tinham diagnóstico pré, 61 foram feitos screening familiar, que tinham morte cardíaca súbita familiar, e depois chegou-se a um diagnóstico de 18 pacientes, eu vou mostrar como eles chegaram a esse número, e 5 já fizeram a mutação com um teste após, né, receberem a peça. E aí esses pacientes, então, foram, no total de 28, comparados com um grupo controle de pacientes com morte cardíaca, morte não cardíaca, né, com a autópsia de paciente com morte não cardíaca. E desses 22 pacientes tiveram óbitos após intoxicação por opioide, e 3 por trauma não cardíaco, e 4 de outras causas. Desses pacientes, então, eles acabaram fazendo uma verificação digital, quantificação digital de colágeno e de gordura em 6 partes do coração, né, do ventrículo, tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo. Então, um pouquinho complexo para eles fazerem esse estudo, esse desenho desse estudo, mas foi basicamente essa foi a forma como eles fizeram o estudo. Dos 28 casos do grupo de síndrome de Brugada que eu mostrei, 4 tiveram diagnóstico genético de mutação, como mostrei. Dos outros 24 casos diagnosticados, seja pré ou pós-morte, somente 14 desses 24 pacientes, 58%, foi possível realizar um teste genético adequado posteriormente, né? E o grupo controle, então, 29 pacientes, 29 casos, né, foi formado por mortes não cardíacas consecutivas, onde o tecido cardíaco foi analisado após se excluir a doença coronariana. Como é que foi feita a coleta de dados clínicos daqueles pacientes, daquele grupo de 61 pacientes que tiveram morte cardíaca súbita arrítmica, né? Para eles incluírem esses pacientes tinham que ter morte súbita testemunhada na primeira hora após os sintomas, pacientes tinham que ser de 1 a 64 anos, não deveria ter doença cardíaca registrada anteriormente, sem história de epilepsia, uma autópsia completa de pneumologista normal, uma toxicologia negativa e exames normais por patologistas cardíacos especializados. E aí, como é que eles chegaram àquele número de 18? Então, no total dessas 61, dessas 61 probandos desses pacientes com tecido cardíaco foram retidos e foram submetidos à avaliação. Os familiares desses pacientes foram submetidos à avaliação eletro e ecocardiograma. E em média, de 1 a 3 familiares foi avaliado desse grupo de 61. Entre as famílias sem característica de diagnóstico de doença cardíaca hereditária, foi realizado, então, um teste de coágulo malino. E aí chegou-se, então, aquele número de 18 casos de Brugada familiar, né? Aqui, então, a tabela mostrando as características, né, demográficas e clínicas dos pacientes, dos 28 pacientes que estão aqui desse lado aqui. Então, os primeiros 6 pacientes tinham diagnóstico ante-morte, né, pré-morte, os 18 casos familiares, e esses últimos 4 casos aqui embaixo foram identificadas alterações patológicas associadas ao gene SC5NA, que então formaram esses 28 pacientes e todas essas características aqui. Eu vou mostrar mais adiante, mostrando o que foi os melhores achados desse grupo.
Então, o que foi feito, basicamente, né? As peças anatômicas então analisadas foram analisadas macroscopicamente e microscopicamente, e elas eram normais, tanto de forma macroscópica e microscópica. E foram, então, realizados cortes de 5 milímetros de espessura, coletados em 6 regiões do ventrículo. O VD incluiu 3 locais, parede anterior, lateral e posterior. Eles avaliaram tanto a parte 50%, tanto o epicárdio como o endocárdio. E eles coraram esse tecido miocárdico um picrosílios vermelho para colágeno específico. E as lâminas foram digitalizadas usando uma ampliação de um scanner automático de altíssima resolução. E assim foi que eles foram identificando as peças que tinham colágeno aumentado, onde aqui, em vermelho, ficava a parte do colágeno, em amarelo eles identificaram também a gordura, né? E os miócitos em laranja. Então, eles analisaram todas essas peças anatômicas dos pacientes desse grupo, tanto do grupo controle quanto do grupo de diagnóstico de síndrome de Brugada. Então, foi o teste genético pós-morte, foi realizada a extração de DNA do tecido esplênico desses pacientes, dos casos selecionados. 77 genes herdados relacionados à arritmia e cardiomiopatia foram analisados. E quais foram os resultados, então? Depois eu vou mostrar outra tabela, mas só para no grupo com diagnóstico de Brugada, 21 dos 28 pacientes eram de sexo masculino, 26 eram de raça branca, e a idade na morte foi em torno de 25 anos. Isso vem de acordo com os dados epidemiológicos atuais, né? A gente sabe que a maioria dos pacientes de Brugada são homens, e a idade de morte é geralmente em torno de 25 a 30 anos, e então foi bem parecido com o que os dados epidemiológicos da doença. A morte ocorreu durante o sono, que é uma característica do Brugada também, em 16 dos 28 pacientes, e em repouso em 8 pacientes. Então, somente 3 pacientes que tiveram durante a realização de atividade física, né? Também vem de acordo com o que a gente conhece da doença, né? Dos 6 casos de Brugada pré-morte, 5, ou seja, 83% mostraram um ECG de Brugada tipo 1 espontâneo. E desses pacientes analisados, esses 28, que 14 foram submetidos a teste genético, né, pós-morte, como mostrei anteriormente, nenhum desses pacientes, na verdade, teve um teste positivo. Nenhum desses pacientes, desses 14 submetidos ao teste genético, teve, então, uma alteração genética identificada. O grupo controle, a maioria das mortes controle eram em homens, a idade média no momento da morte foi de 32, e nenhum membro do grupo controle relatou sintomas cardíacos pré-morte ou história familiar de doença cardíaca hereditária ou morte súbita. Aqui, então, mostrando a comparação do grupo Brugada e o controle, mostrando basicamente os dados epidemiológicos aqui e as alterações macroscópicas, né, relacionados aqui aos achados. Então, nenhuma alteração evidente, macroscópica, e o tamanho e diâmetro foram muito semelhantes entre o grupo Brugada e o grupo controle. Essa tabela aqui, então, os resultados mais importantes desse estudo, mostrando, então, que o colágeno, a área de colágeno identificada no grupo Brugada e aqui o grupo controle. Então, a taxa de colágeno identificada foi significativamente maior no grupo de Brugada e comparando com o grupo controle. E desses achados, não teve uma diferença significativa estatística, porém, houve um aumento na área relacionada à via de saída do ventrículo direito. Tá? Então, maior porcentagem de colágeno identificado
comparado com o grupo controle. A porcentagem de gordura não teve diferença entre o grupo Brugada e controle, e a procura de miócitos também, de processo inflamatório, também não teve diferença entre os grupos. Aqui é a figura central do artigo, mostrando, então, as áreas estudadas, epi, endo, e os 6 cortes estudados, tanto do ventrículo direito como do ventrículo esquerdo, mostrando, então, que teve um aumento de 45% de colágeno associado aos pacientes com Brugada, comparado com o grupo controle, com um P bem significativo. Já a busca de gordura e processo inflamatório não teve diferença entre os grupos. Mostrando aqui que da região epicárdica da via de saída do ventrículo direito, ele cita no texto, teve um aumento em relação à região da via de saída, porém não significativo. Então, a discussão, então, a síndrome de Brugada ela está associada a um maior conteúdo de colágeno em todo o miocárdio do VD e do VE, independente da localização da amostra ou da camada miocárdica. Esses achados eles foram observados na ausência de anormalidades histológicas evidentes pré e macroscópicas, né? E esse é o maior estudo avaliando o tecido cardíaco de pacientes com síndrome de Brugada, incorporando, então, uma quantificação cega, automatizada dos componentes do tecido de miocárdio de forma reproduzível. Então, os aumentos, né, proporcionais do colágeno epicárdico dentro da via de saída de parede fina podem contribuir para um substrato de tecido patológico, levando a uma alteração na distribuição dos canais iônicos transmurais e uma redução na corrente de sódio, o que aumentaria a suscetibilidade à reentrada e arritmogênia, que é a forma como acontece a arritmia no síndrome de Brugada, que é uma reentrada de fase 2. Então, a gente sabe que na via de saída ali ocorre uma heterogeneidade entre o tecido normal, porque essas alterações de canais de sódio, eles têm eles diminuem a ocorrência da fase 0 do potencial de ação, e esse potencial de ação fica com um período refratário mais curto, então tem a possibilidade de ocorrência de extrasístoles nesse momento, o que degenera com uma arritmia ventricular. E esses aumentos de colágeno mostrado nesse estudo, então, vem mostrar que não só tem uma alteração do potencial de ação relacionado aos canais de sódio, né, associado, então, a uma alteração de fibrose, de presença de colágeno. Então, que não seria só uma doença dos canais de sódio, né, mas também uma doença, vamos dizer assim, que tenha uma quantidade de fibrose associada a colágeno. E a conclusão do estudo, então, é que a síndrome de Brugada está associado a aumento do conteúdo de colágeno em todo o miocárdio, do ventrículo direito e esquerdo, mas com maior localização no epicárdio da via de saída. E mais pesquisas são necessárias para elucidar o mecanismo fisiopatológico da fibrose na síndrome de Brugada para entender o seu efeito cumulativo no risco arrítmico. Era isso. Obrigado. É isso. Maurício, aceita o bloco aí. Beleza, Maurício. Bela apresentação. Primeira coisa é ver se tu consegue aceitar o Clóvis. Acho que ele estava pedindo para entrar, eu não quis interromper a tua apresentação ainda. Sim. Tem algum lugar aí que acho que ele pediu para conectar. Beleza. Pronto. Mas, cara, eu não sei se o Andrei está aí, ou o Elcio também, que também gosta da síndrome de Brugada, aí, para fazer alguns comentários, mas eu acho assim, para mim nunca ficou muito claro a ideia de que a síndrome de Brugada seja uma doença completamente só arrítmica mesmo, né? É difícil de aceitar que uma alteração elétrica possa
levar uma arritmia tão sustentada e acabar evoluindo com morte súbita, né? Alguma coisa tecidual, alguma coisa estrutural, só que a gente não consegue ver com os métodos de hoje e deveria existir, né? Então aí, eu não sei se dá para dizer que todos esses pacientes tinham síndrome de Brugada, mas existe uma chance da maioria deles ser síndrome de Brugada mesmo, por causa da história familiar, alguns com diagnóstico já feito aí realmente, pelas características das mortes súbitas e tal, mas pelo menos é um grupo de pacientes que teve morte súbita que sugere ser decorrente do Brugada, né? E para mim essas alterações são bacanas, são alterações interessantes, eu acho que principalmente por esse depósito grande de colágeno, coisa que no grupo controle realmente não existia, né? Que pode justificar esse mecanismo sustentado da arritmia. Porque eu até entendo uma ou outra extrasístole ser causada por alteração elétrica, mas a sustentação da arritmia tem que existir uma alteração estrutural, da mesma forma que a taquicardia ventricular é assim, né? Então, acho bem bacana isso. Eu acho que na apresentação do disseste, quando houve a comparação do colágeno no ventrículo direito e no ventrículo esquerdo, não teve diferença, né? Não. Então, somente na região da via de saída do epicárdio. A Brugada continua sendo uma doença da via de saída do ventrículo direito. Na verdade, o que ele quis mostrar que, na verdade, não é somente da via de saída. Tem depósito em colágeno em todo o ventrículo. Não direito diferença estatisticamente. Mas assim, teve um aumento da região do epicárdio da via de saída, mas sem diferença significativa. Mas o que ele quis mostrar é que o colágeno está espalhado em todo o ventrículo. Essa foi assim, vamos dizer, a informação que foi passada. Mas teve um aumento não significativo na região da via de saída do epicárdica da via de saída do VD. Tá? Não, aí foi significativo. Não foi significativo. O que foi significativo foi a diferença entre o grupo controle, que eram pacientes que não tinham Brugada, e pacientes com Brugada. Tá? E a região epicárdica da via de saída teve um aumento em relação ao restante do ventrículo, mas não foi significativo esse aumento. Isso que ficou evidente no achado do estudo. Eu acho que assim, esse estudo, ele primeiro deve ter sido muito difícil de fazer, porque realmente não é fácil fazer um estudo em uma corte assim retrospectiva, né? Segundo, a forma como foram selecionados esses 28 pacientes, como o Alexander falou, não tem como você ter certeza se esses 18 pacientes de Brugada familiar realmente tinham esse diagnóstico, mas muito provavelmente tinham, porque eles foram atrás dos familiares, estudaram esses familiares e chegaram a esse diagnóstico. Isso que eu queria também, a minha segunda pergunta. Esses 18 pacientes, os quais foram submetidos ao estudo elétrico-fisiológico com a adrenalina, né? Isso. Todo mundo positivou? Sim, todo mundo positivou, segundo a descrição do texto, sim. E por isso que foram 61 pacientes com essa característica, e desses 61, 18 chegaram a essa conclusão de síndrome de Brugada familiar. E 4 pacientes, Já tinham diagnóstico. na verdade não, 6 já tinham diagnóstico pré-morte, e 4 desses 28 foram realizados testes genéticos das peças, né? E foram identificadas alterações, mutações relacionadas porque na verdade não é só a alteração do canal C5NA, né? Também são outras alterações genéticas relacionadas a síndrome de Brugada. Então eles pegaram todos esses 77 genes, avaliaram e chegaram a essa conclusão que 4 desses pacientes tinham essas alterações relacionadas à síndrome de Brugada. Então, assim, não deve ter sido fácil a realização desse estudo. O estudo prévio a esse, que foi assim, o pioneiro na demonstração de presença de colágeno, foi desse grupo, desse Nadamami, e que eram somente 6 pacientes. Tá?
Então, foram realizados a procura de colágeno e foi identificado essa associação. Então, esse foi um estudo maior que mostrou, confirmou, na verdade, esse achado já previamente. Acho que foi em 2018 que foi esse estudo que foi publicado. 2015 teve um estudo também em 2018 de um outro grupo que pesquisa brugada na Europa. Também. Posso falar uma coisa? Claro. Então, esse trabalho eu acho muito interessante. Eu acho que esses dois trabalhos, esse menor que você comentou e esse agora, vem de encontro a uma procura de uma alteração histopatológica que explique essas alterações, essa forma heterogênea de condução ao nível principalmente epicárdico nessas regiões, que podem gerar, então, essas alterações eletroeletrônicas que vão gerar as arritmias, né? O próprio trabalho do Nademani, e ele foi pioneiro nisso, depois o Dr. José Brugada também fez a ablação na via de saída na região epicárdica desses pacientes, e o achado deles é que havia pós-potenciais, havia um potencial fragmentado, de baixa amplitude, que ia além do término do QRS, muito típico daqueles, muito parecido, aliás, daqueles que a gente vê na arritmia ventricular relacionada à fibrose, né? Quando a gente vê as pontes de tecido viável, os istmos no meio da fibrose, uma condução lenta relacionada a isso, né? E só que eles não achavam, do ponto de vista estrutural, na anatomia microscópica, a um nível, pelo menos um nível não tão profundo, achados anatômicos que justificassem isso, né? E mais, quando eles davam a argimalina, as áreas de ventrículo acometido por esse tipo de distúrbio de condução ficavam maiores ainda, né? O que melhorava, inclusive, a argimalina para determinar áreas doentes numa percentagem maior do ventrículo, né? Então, eu acho que está começando a aparecer alguma coisa para justificar se eu tenho uma concentração de colágeno maior. E essa concentração tem na reentrada das arritmias ventriculares menos grosseiro, digamos assim, né? Eu não sei se vocês concordam com esse raciocínio, queria ouvir a opinião de vocês. Então, eu acho que foi bom você ter comentado sobre essa questão do estudo aí realizado de ablação da síndrome de Brugada, foi em 2015, né, que foi publicado esse trabalho, né? Realmente deu uma falhadinha ali no final ali da tua explanação, mas realmente corrobora realmente esse achado da via de saída, né? Eu acho que não é só o processo, então, de alteração de repolarização elétrica ali, do potencial de ação que a gente já conhecia, mas acho que uma soma de fatores que auxiliam, então, na formação desse potencial ritmogênico, né, que leva aí uma fibrilação ventricular. E esses estudos aí, eles, de ablação, estão sendo cada vez mais realizados, né? Agora teve um recente aí, em 2021 publicado, acho que já tem em torno de 300 e poucos casos